Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como que eu cresci na internet? Recebi um e-mail outro dia de um inscrito aqui do canal e ele me perguntou como eu cresci na internet e eu decidi trazer um áudio explicando como eu cresci na internet, contando uma história para vocês. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a minha história, mas é mais como revisor de texto em si do que sobre como eu cresci na internet. Então aqui eu vou falar mais detalhadamente sobre resultados na internet, esse tipo de coisa. Pessoal, eu sempre fui apaixonado por computador. Pessoal, tiver a minha idade, eu tenho 33 anos hoje. Então, na minha adolescência, não, a internet estava começando. Tanto que na época era internet de escada que era usada, né? Não era. Eu lembro que eu tinha que ficar esperando até da meia-noite para eu poder acessar, porque minha mãe não deixava eu usar durante o dia porque era muito caro. E depois da meia-noite o pulso era mais barato. Então eu comecei a ficar ficcionado em internet e eu me lembro que eu esperava, comecei a dormir muito tarde, inclusive, né? Eu esperava da meia-noite sempre para me conectar e era um mundo muito novo, né? E ter acesso a isso, né? Até ter acesso a um computador, né? Eu demorei alguns anos para ter, inclusive eu tive meu primeiro computador em 1998, eu acho, 99. Acho que um pouquinho mais tarde, porque em 95 já tinha gente que tinha. E para mim era uma coisa, tinha um fascínio muito grande por isso. Tanto que eu decidi cursar a ciência da computação. E eu acho que na minha cabeça, na época, eu imaginava que eu fosse trabalhar com isso, né? De tanto que eu era deslumbrado com, com, com o mundo virtual, com inteligência artificial, com esse tipo de coisa. E eu não gostei do curso de ciência da computação em si. E tinha ganhado uma bolsa integral na época, na universidade particular. Depois eu larguei tudo e, e fui fazer o que eu queria, só que os meus pais não queriam me ajudar e eu também não tinha bolsa nenhuma, então eu fui para a Universidade Federal, Universidade de Brasília, UNB. E por que eu estou falando isso? Porque esse crescimento teve muito a ver com isso, né? Tudo que eu aprendi na Universidade de Brasília, aliás, muito do que eu aprendi eu trouxe para essa minha caminhada. A minha caminhada tem a ver com isso, tem a ver com essa minha fixação com a internet, com tudo isso. Eu criei os meus primeiros sites em 2002, então eram tentativas muito, né? Tava ainda no início, a internet estava engatinhando ainda ali. A gente ainda está longe também, né? Com a internet ainda, apesar de ter se desenvolvido muito, tem muita coisa ainda para melhorar, para crescer. As pessoas também têm que crescer muito na internet, se desenvolver bastante, né? A própria questão da lei, né? Tem alguns países que não têm legislação, muita legislação para práticas virtuais, né? E a gente passa. Eu vi toda essa onda de desenvolvimento com a internet, inclusive dos bancos, né, com se adaptarem a isso. Isso é muito interessante de compartilhar aqui com vocês. Nessas tentativas de criar os meus sites, a maioria não deu certo. Inclusive, meu canal no YouTube, eu criei esse canal há muitos anos atrás. Foi quando o YouTube surgiu. E eu nunca pensei mesmo que o YouTube fosse dar algum resultado. Nessa época eu usava Orkut. E eu nunca pensei também que o Orkut fosse acabar. Então, né, na internet as coisas são muito assim, né? De, às vezes, tá o foco em alguma coisa aqui, aí o pessoal sai dessa plataforma, acaba indo para outra. Então é um fluxo muito grande de coisas e você tem que acompanhar esse movimento louco. E eu acompanho e acompanhei, continuo, continuo acompanhando pessoalmente, né? Porque eu trabalho pela internet, então eu dependo disso. Eu preciso verificar o que está. Até a maneira de redigir textos, gente. Quando o Google. Vocês sabem que o Google tem um grande domínio da internet hoje, então você tem que ter conhecimento sobre Google, por exemplo, se você quiser trabalhar com isso.
E às vezes eles mudam as regras em relação até o texto de sites. Então eu tenho que me adaptar a isso. E, né, por exemplo, eles há alguns anos implementaram para você ficar bem posicionado a questão dos hiperlinks nos sites. Então, isso é uma coisa que eu não fazia antes. Escrevi o meu texto para o meu site e ter que ficar linkando palavras-chave no meu texto para outros sites meu ou para outros sites de fora para eu conseguir um bom posicionamento no Google. E, inclusive, eu estou desenvolvendo materiais sobre isso, sobre o texto digital, para quem trabalha pela internet, e, em alguns meses, porque eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, pessoal, mas em alguns meses esse material vai sair. Então, é, o grande boom de tudo, eu diria, foi com um site que eu criei, acho que em 2004. Só que eu só fui ter um retorno desse site muitos e muitos anos depois. Provavelmente em 2009, 2010. Foi quando eu tinha colocado nesse site o meu telefone de contato e eu falava sobre as minhas experiências acadêmicas na época. Eu estava em processo de formação na Universidade de Brasília. E eu fazia também muita coisa na universidade. Eu participava de grupo de pesquisa, até de coisas que não era da minha área. Eu lembro que eu estagiava num herbário. Eu conto essas histórias para as pessoas falam, meu Deus. Mas é verdade, meus amigos todos na época, a galera entra na faculdade e quer viver em festa, né, pessoal? Eu fui em algumas festas, sim, mas eu fazia muitas coisas. Eu participava de grupo de pesquisa, sempre fui meio que hiperativo para atividades. Pegava 9 disciplinas em um semestre, 8 disciplinas, estudava de manhã, de tarde, de noite, trabalhava em 3 empregos, fazia um monte de coisa assim. Então, eu sempre fui assim, eu sempre tive muita energia, ainda tenho, claro que estou envelhecendo, estou perdendo um pouco essa energia. E eu sempre tive pensamento muito rápido, sempre pensei demais. E então a minha vida toda envolta nisso daí. Depois que eu criei esse site, que foi o grande boom, eu coloquei meu telefone lá e comecei a falar sobre as minhas experiências e tudo que eu fazia na universidade. Muitas pessoas começaram a comentar os meus textos, dizer que gostavam muito da maneira que eu escrevia. Do... Lembro até ouvia algumas críticas dizendo que tinha uma certa tensão no meu texto, né, e que eles sentiam isso e não sei o quê. Eu sempre tive muito feedback positivo em relação à minha escrita, desde a época da escola também, da adolescência. Eu sempre gostei muito de escrever. E, e esse crescimento tem a ver com isso também, né? Principalmente na internet. E depois que o meu telefone começou a tocar, que eu coloquei lá o meu contato, né? Eu coloquei por acaso, pensei comigo assim, eu vou colocar o meu telefone aqui, vai que alguma empresa entre em contato comigo. Eu não sabia muito o que eu estava fazendo na época, né? Há 10 anos atrás, pessoal, a internet não estava nesse nível que a gente está. Então foi uma mudança muito grande, muito grande. O pessoal que já mais jovem aí, talvez acha que isso é muito natural. Não, foi um boom, assim, uma coisa que impactou muito na minha vida, inclusive. Essa coisa de a gente acordar e abrir o celular e ficar ali olhando o Instagram, ou então de eu ter que, pelo menos, passar um grande período do meu dia escrevendo para os meus sites, mexendo com essas coisas todas, porque dá um trabalhão, mais do que se eu trabalhar numa empresa, cumprir um horário de 8 até tal hora, porque tem essa coisa na internet também de as pessoas acreditam que quem trabalha pela internet é um vagabundo, ou é uma pessoa que, né? Eu sou uma pessoa extremamente escolarizada, né, bastante esforçada, já tive vários empregos. Eu não comecei a trabalhar na internet porque eu não tinha outras opções. Eu trabalhava num colégio renomado em Brasília, um processo seletivo que foi aprovado, colégio militar. E, não foi fácil entrar lá, né? E eu tive outras oportunidades, inclusive na universidade, né? E eu não quis. Mas assim, por quê? Porque a internet já tinha tomado conta da minha vida. E não foi uma coisa que eu planejei. Quando eu vi que isso estava crescendo, eu nunca investi nisso. Eu fui na onda, igual todo mundo na época
Depois surgiu do Orkut o Facebook, e as pessoas foram migrando do Orkut para o Facebook. A comunidade internacional já estava no Facebook, né, mas os brasileiros estavam lá no Orkut. E, e eu já tinha também uma conta no Facebook, até porque eu já tinha viajado para fora, conheci outros estrangeiros e queria também participar, interagir com eles pela internet. E, e eu fiz essas coisas, foi tudo muito experimental. O site, né, os primeiros artigos que eu escrevi eram ridículos, e eu falava sobre coisas, às vezes, até muito aleatórias, que não tinham um nicho específico. Então, se vocês acessarem alguns dos meus sites, os posts iniciais eram muito aleatórios, falava sobre meu gato, na época eu tinha um gato, falava de muita coisa, né? Eu ainda penso assim, às vezes, eu acho que por eu ser linguista, por eu ser da área de letras, eu já falei para vocês sobre discurso aqui. Discurso tem a ver com a sociedade, com a que a maneira que a sociedade pensa, se organiza, com as práticas sociais. Então, por meio da língua, a língua permeia tudo, de alguma maneira. E como eu sou revisor de texto e trabalho revisando texto de muitas áreas, então é muita informação, é muita coisa, eu me sinto confortável às vezes, não para falar como especialista eu falo na minha área, mas para poder refletir como um linguista, né, sobre assuntos de outras áreas. E é claro que quando eu me coloco nesse posicionamento falando de outra área, eu me coloco às vezes como um leigo, né, porque eu não sou médico, eu sou da minha área. Eu sou linguista. Eu tenho propriedade para falar sobre ela. E mesmo assim sobre algumas áreas dela, porque eu não tenho todo o conhecimento de todas as áreas da linguística. E então, esses, esse site foi crescendo, meu telefone não parava de tocar, e eu comecei a prestar serviço para muita gente, e eu achava que isso não ia ter um futuro. E quando eu vi, de um ano para o outro, o meu telefone começou a tocar sem parar, eu não conseguia parar de de atender telefone, inclusive e de receber mensagens de e-mail, principalmente mensagens de e-mail. Então, teve um período que eu não consegui em um dia responder todo mundo. E aí eu comecei a me preocupar e a pensar assim, caramba, esse negócio está começando a ficar grande. E eu pensei em chamar outras pessoas para trabalhar comigo, mas na época eu não, eu nem sabia o que era revisão de texto, eu estava me formando ainda em letras. E todo o processo de crescimento na internet ocorreu paralelamente a também o meu processo de crescimento como pesquisador, ao meu processo de formação. Então, eu acabei fazendo tanta coisa, além dessa energia toda que eu tenho, mas especialização, mestrado, tudo isso, e focando nessas áreas, por causa da internet, desse feedback. Eu comecei a pensar assim, cara, isso vai me trazer bons frutos. Então, eu comecei a fazer muita coisa, estágio que eu fiz na área de revisão foi pensando nisso. A especialização, mestrado, disciplinas específicas na graduação. Então, tudo isso foi crescendo. E chegou um momento que eu me lembro que eu estava em sala de aula e o meu telefone estava lá tocando, de cliente pedindo orçamento para revisão de texto. Eu tinha acesso à internet, pessoal, quando eu era professor, em sala de aula. Então, às vezes, eu estava sentado lá na minha mesa, os alunos estavam fazendo as tarefas deles lá. Eu abri a minha caixa de e-mail, lá tinha um monte de e-mail para responder. Eu, gente do céu. E aí foi quando eu me vi, eu era professor de redação, com muitas redações na mão. Muitas e muitas e muitas redações. Eu tinha mais de 700 alunos e mais um monte de coisa para fazer como revisor. E aí eu pensei comigo, muito bem, né? E nesse período começaram a entrar em contato comigo o governo, empresas. Então eu cresci um pouco, né? Eu era MEI na época, depois eu virei uma pequena empresa e comecei a crescer, crescer, crescer. Trabalhei muito para o governo. Hoje eu trabalho pouco. Eu prefiro, inclusive, atender pessoa física mesmo, as pessoas que
que precisam mesmo de ajuda, porque eu vejo que essa que é a minha função mesmo, né? E eu gosto muito de revisar trabalho acadêmico, principalmente, e, e eu decidi largar tudo, né? Eu recebo às vezes e-mails das pessoas me perguntando essas coisas. Eu não acho que eu tenho que ficar dando satisfação disso aqui. Vocês sabem o meu posicionamento sobre isso. Eu não gosto de me expor tanto aqui, mas esses aspectos aí do meu crescimento, essas coisas, assim, eu acho importante dar um feedback para vocês, porque esse crescimento foi graças à internet em si, né? Eu fico muito agradecido, inclusive, por isso. E aí eu larguei tudo, até porque não estava me fazendo muito bem, o excesso de coisa, eu já não tinha mais vida. Nessa época, eu acho que eu estava saindo muito pouco, eu não conseguia separar a minha vida do trabalho, eu estava em casa cozinhando, corrigindo, então, muita coisa. Hoje, eu já sei separar isso muito bem, eu não trabalho aos finais de semana. Por exemplo, depois das 7 horas da tarde, eu também não trabalho, e eu consigo me distanciar do meu trabalho. Então, é uma coisa que, né, nesse período eu não sabia como lidar com isso, ainda mais porque isso era tudo muito novo. Isso é muito de experiência. A gente não tinha no início, a internet é muito recente, pessoal. Estudos sobre isso, então é uma coisa, né? Hoje você vê canais de outras pessoas que cresceram também, que crescem, né? E isso te traz ideias. E eu larguei tudo para me dedicar exclusivamente a isso. E o que que aconteceu? Qual foi o retorno disso? Muito bom. Há alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás, eu percebi que eu não precisava estar em um local específico o tempo inteiro, porque eu trabalhava pela internet, eu já tinha largado todos os meus empregos, trabalhava pela internet, dependia exclusivamente da internet, né? É claro que nesse processo, pessoal, como a renda ela não é fixa, né, do que eu recebo, eu tive que juntar muito dinheiro, eu sempre fui muito econômico, né? Já investi em muitas coisas e então eu aprendi a lidar muito bem com o meu dinheiro nesse sentido, para evitar problemas no futuro, né? Ao contrário do que talvez transpareça, né? Principalmente porque eu viajo bastante, esse é um ponto interessante aqui para discussão. A internet me permitiu, me fez perceber, por meio do trabalho remoto, que eu não precisava estar em um lugar o tempo inteiro, que não tinham essas barreiras de separação mais. Então eu comecei dentro do Brasil mesmo a passar alguns meses em alguns estados, experienciar viver em alguns estados. O primeiro lugar que eu fui foi para Londrina, no Paraná. Eu não gostei. Depois eu, na época, e depois eu peguei e comecei a viajar pelo mundo. E desde então eu não paro. Já tem alguns anos, 5 anos. Eu sempre viajei desde 2006. 2006? Não lembro. Desde 2006. Acho que 2006 foi a minha primeira viagem pro exterior. 2006, 2007. Eu conheço mais de. Eu perdi a conta, pessoal, mas acho que mais de 50 países. Eu já morei em muitos desses países também. E a internet me permitiu isso, né? Não no sentido de oba-oba, oba-oba, porque eu não fico, eu acho que dizendo isso, né, nesse posicionamento de alguém, né, que tá. Claro que eu tento aproveitar a vida, também não é só trabalho, apesar de eu trabalhar bastante, né? Mas quando eu tenho tempo, aos finais de semana, eu tento aproveitar, mas eu não tiro férias, pessoal, desde quando eu parei de dar aula. Mas é claro que eu prefiro estar muito mais nessa condição do que na época que eu dava aula, eu tinha férias, mas eu todos os finais de semana eu tinha que corrigir pelo menos não sei quantas mil redações. E eu era o único profissional da escola que não era pago para trabalhar em casa. Então, além de trabalhar lá eu trabalhava meio período nessa escola. E ganhava até bem, mas assim, era muito cansativo. Eu me sentia não valorizado nesse sentido. Apesar de ter sido uma experiência maravilhosa lá, a equipe lá, pedagógica, todo mundo muito bacana. Eu me senti muito acolhido naquela escola, gostei muito de trabalhar lá. Mas esse trabalho extra que eu tinha em casa não era legal, né? Então, eu eu tinha férias, mas o período de férias eu estava tão consumido, né? Porque
E hoje, mesmo que eu não tenha férias há 5 anos, eu trabalho todos os meses, de janeiro a janeiro. Mas eu sempre tenho um espaço, né? As coisas sempre aconteceram de maneira que, por exemplo, um dia na semana ou dois eu estou mais relaxado e não tenho que trabalhar no final de semana. Eu me programo também para quem eu posso atender. Quando, às vezes, um mês que tem muito cliente, às vezes a minha agenda tá cheia, então eu não consigo atender todo mundo, né? Eu faço alguma outra indicação de profissional, nesse caso, e mas eu me comprometo com o que eu posso, né? Então, de um jeito tranquilo hoje. Eu tenho muita experiência com isso, trabalho com isso há muitos anos, mais de 10 anos, com revisão de texto. E isso me trabalhar remotamente me trouxe esse crescimento de viver em outros países e não de ficar no oba-oba e como parece, mas de realmente ter essa experiência de viver, de você depender dessa sua relação com a internet para você viver, existir. E isso é maravilhoso. E sem também estar nessa relação de fixa absoluta, eu não gosto dessas coisas absolutas, nunca gostei. Então eu me adequo muito a esse estilo de vida, a viver assim. Eu vivo 3 meses em um lugar, às vezes até passo um tempo maior na Tailândia, ou às vezes aplico para um visto de longa temporada em outros países, ou até vou para alguns países como turista e fico um período maior. Em alguns países a gente pode ficar 6 meses como brasileiro, ou até em um ano, como é o caso de. Tem um país, gente, é Geórgia. A gente pode ficar lá um ano como turista. É bem bizarro. Parece que isso vai mudar com as políticas deles lá, mas assim, poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas vão para lá. Mas é um país bem bacana, eu ainda não fui, eu quero ter essa experiência. Mas eu já passei por vários continentes, por vários países, Nova Zelândia. E isso me trouxe muito, muito, muito. Muita inspiração. Eu não enlouqueci nesse processo, eu acho que a maioria das pessoas não estaria preparada para isso. Eu tiro o lado bom disso, eu me sinto muito feliz por isso, eu gosto disso, para mim me faz muito bem. É claro que às vezes eu preciso passar um período maior em um lugar para me sentir melhor, né? Mas como eu já vivi em muitos lugares, eu, eu tenho os lugares ditos base para mim. A Croácia é um deles, então eu sempre volto para lá. Eu me sinto em casa na Espanha, em Sevilha, por exemplo, na Croácia, em Zagreb, em Split, na Tailândia, em Bangkok, em Phuket, em Pattaya, em outras cidades, Nong Khai. E por eu ter essas memórias, essas vivências em outros lugares, e às vezes por longos períodos, eu sempre tenho a sensação, e por ter vivido em tantas casas, em tantos lugares, e por ter muitos amigos pelo mundo inteiro, de ter essa sensação de pertencimento a tudo, né? E isso é muito positivo. Às vezes eu sinto vontade de ir ao Brasil ver minha família a cada 1 ano e meio, 2 anos. E eu estou muito bem assim. E ou às vezes eu tenho que ir para resolver alguma coisa, ou mesmo porque eu sinto saudade, né? E aí eu vou. E eu fico muito feliz por isso. Isso é muito enriquecedor, inclusive para minha atividade, que é revisão de texto. Então, vocês têm a oportunidade de ter alguém que revise o texto de vocês, que tem um conhecimento, muito conhecimento e visão de mundo, né? Sobre outras culturas. E é por isso que eu trago essa proposta do texto com a vida, né? Inclusive no meu Instagram, Escrever e Viver. Às vezes eu posto lá algumas coisas das minhas viagens, pessoal, mas eu não gosto de ficar postando muito, porque eu acho excessivo essa relação com a internet. Eu não quero ficar tão dependente disso, mas e eu também não quero soar como arrogante, então porque na internet a gente só mostra o lado positivo das coisas. Eu sou bastante verdadeiro, mas eu não vou ficar postando ali também os pepinos que acontecem na minha viagem, né? Mas assim, acontece muito pepino, muito problema. E mas eu também não quero transparecer essa imagem de que eu só tô vivendo, né, no oba-oba, né? Sem rumo por aí. Mas eu tô feliz, seja lá o que cada um pensar sobre isso, não me importa também o que as pessoas pensam. A minha família me apoia bastante, principalmente a minha mãe.
com o meu estilo de vida. E eu sou muito feliz desse jeito e realizado. E eu me sinto em paz comigo, que eu acho que é o mais importante, né? E mas eu não fico postando ali no Instagram. No início do meu canal aqui, eu falava sobre as minhas viagens, mas eu comecei a achar que estava muito invasivo o ramo da minha vida. E olha que eu nem falava muito da minha vida, eu focava mesmo só nas viagens e no processo em si. Mas eu falei assim, olha, eu não quero ficar mais me expondo aqui, eu não acho que isso é legal, isso é uma coisa meio, sabe aquela coisa meio Black Mirror, então eu não quero participar disso não. A minha vida já mudou muito por causa da internet e eu não quero que, assim, não tem, né? Quando a gente expõe tanta imagem assim, né? Eu não estou preparado para isso. Essa que é a grande verdade. No futuro aí, quem sabe eu crio um canal, tenho vários vídeos das minhas viagens guardados e eu posso editar esses vídeos e tentar fazer um outro canal, mas não é uma coisa que eu quero. Eu não quero misturar a minha pessoa com isso. Eu prefiro continuar no meu propósito, ajudando as pessoas com revisão de texto, né? E apesar de parecer que o canal aqui é fuleiro, porque eu fico gravando áudio e porque eu falo mais abertamente aqui e tudo, eu acho que apesar da minha formação, de tudo, eu acho muito legal o meu papel também com o meu canal, nas redes sociais, de trazer o conhecimento científico para todo mundo de uma maneira mais mastigada, mais porque a universidade também coloca uma barreira entre a sociedade e ela, apesar de haver projetos de extensão. Um dos pilares da universidade é trazer isso. E eu acho que eu construí algo muito legal e construo nesse sentido. Isso me faz muito feliz. Inclusive, recebo feedback da própria universidade onde eu estudei, de pessoas que passaram em processo seletivo de mestrado, adquiriram os meus cursos, que eu orientei. Então, orientei muitas pessoas, pessoal. Revisei muitos pré-projetos de mestrado. Muita gente, hora ou outra, manda mensagem no WhatsApp. Muito obrigado pelo seu curso. Eu fui aprovado no processo seletivo da Federal, da USP, do FRJ, do Brasil inteiro por causa do seu curso. Seu curso me ajudou muito. Ele abriu as portas para o mundo acadêmico. E, e vocês abriram as portas para o mundo, para mim, né? E eu tento falar algumas coisas aqui sobre as minhas viagens também, mas de uma maneira mais limitada, porque eu acho para não ficar aquela coisa tão pesada, né? E eu não quero isso desse jeito, né? E eu não me vejo desse jeito. É isso, pessoal. Um abraço a todos. Se inscrevam no meu canal se quiserem me adicionar no Instagram também. Lembrem-se que passo muitos apuros e perrengues também, né? E que às vezes eu trabalho durante a semana bastante. Eu passo pelo menos 10 horas do meu dia trabalhando de segunda a sexta. Então, qualquer convite que eu recebo fora desse período, eu não vou. Às vezes eu fico limitado para fazer amigos em outros países por causa disso. Eu tento ir em alguns espaços coletivos, por exemplo, coworking, é um lugar onde você vai trabalhar com outras pessoas que também trabalham remotamente do mundo inteiro, ali você se conecta para não ficar em casa trabalhando sozinho, né? Mas às vezes eu preciso trabalhar sozinho para eu ficar também mais produtivo, eu adquiri esse hábito, então eu tento ficar 2 dias num coworking ou num café e um pouco isolado em casa. E aí, por causa disso, vocês sabem que as nossas interações, a gente interage com as outras pessoas, principalmente por causa das nossas práticas do trabalho, a gente conhece, vive ao redor desses grupos, do trabalho, da família, da escola, e todo mundo com quem a gente se relaciona está envolto nisso. Como eu estou longe da minha família, longe de um grupo específico de amigos, e eu estou envolto nesse nisso que, né, na minha vida ela é assim, eu tenho que criar outros mecanismos para interagir com pessoas, para conhecer outras pessoas, e há grupos de encontro internacional, e aí sempre, às vezes as pessoas do próprio local não falam a língua inglesa, então acabo não podendo interagir com os locais dos países para onde eu vou. Eu participo de grupos na internet para conhecer pessoas, uso aplicativo também para conhecer muita gente, mas tento balancear isso também, a coisa do trabalho, com sair com os meus amigos, com festa, mas eu não fico mostrando ali no Instagram a minha rotina só de trabalho, porque ia ser uma chatice, né? Mas também eu publico muito do que eu faço, né? E às vezes eu publico alguma coisa ali e eu não
estou fazendo a coisa. Às vezes é uma coisa de um dia anterior, né? Então, assim, a minha vida não se resume a Instagram, assim como não se resume a esses vídeos, ao meu site. Eu quero dizer com isso, pra vocês não mal interpretarem. Eu não quero ser mal interpretado nesse sentido, né? Nem com o meu canal, nem com as minhas redes sociais. Eu trabalho muito, muito mesmo. Eu valorizo tudo muito isso aqui, né? Pessoal, muito obrigado a todos e um abraço para vocês. Tchau, tchau. O vídeo ficou bem longo, né? Mas isso aí. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu trouxe esse áudio aqui para comemorar com vocês um fato. Eu tenho alguns sites na internet, inclusive um bastante antigo, desde 2004, 2005. Só que eu não investi tanto tempo nesse site, nem tanto recurso, porque era uma plataforma que não podia ser monetizada com anúncio de propaganda. Então eu acabei tendo que pagar uma hospedagem e investir em outro site. Eu construí esse outro site em 2003, né, e nós estamos em 2019. Então, anos depois, né, como muita coisa acontece na internet, eu atingi uma quantidade muito significativa de visualizações. E eu estou muito feliz, eu cheguei a quase 1 milhão de visualizações, então muitas pessoas já acessaram o meu site. O meu site eu trago discussões sobre revisão de texto, anúncios sobre revisão de texto, oferta de revisão de texto e muitos temas relativos à linguística e ao universo das interações. E é muito, eu fiquei muito feliz com isso, com, com esses números, né? Na internet isso tem um peso significativo e E eu decidi compartilhar com vocês aqui essa informação. Então, se vocês tiverem ideias sobre temas para eu escrever, que vocês gostariam de saber, eu escrevo texto sobre muitas coisas, sobre pesquisa científica. Eu tenho vários materiais, inclusive, que eu desenvolvi sobre, por exemplo, eu tenho um material, um e-book sobre pré-projeto de mestrado, eu tenho um audiocurso sobre como passar no mestrado, ofereço consultoria para desenvolvimento de pré-projeto, né? E trabalho com isso há muitos anos, então já ajudei muita gente. E a minha ideia, pessoal, quando eu comecei a trabalhar pela internet, na verdade isso aconteceu na minha vida, não foi uma coisa que eu não me planejei para isso. Eu criei um site em 2004 e quando eu vi isso virou um boom na minha vida. Eu tive que largar os meus empregos e me dedicar a isso, né? Porque eu estava muito sobrecarregado, tentando fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Isso não estava me fazendo bem, não estava fazendo bem, inclusive para a minha saúde. E, e eu tive um retorno, tenho um retorno maior, né, trabalhando assim, do que na época trabalhando como professor. Então, eu larguei tudo há muitos anos atrás e decidi trabalhar só com isso. E eu fico muito feliz porque o meu maior intuito nisso é ajudar. É claro que dentro das minhas limitações, né, dentro do que é possível, dentro do que eu ofereço, mas ajudar as pessoas. Eu tenho clientes desde 2009 que sempre indicam alguém para mim ou que me mandam trabalho ainda, que ainda estão fazendo algum curso, alguma coisa assim, então manda para mim sempre trabalho. Eu tenho clientes advogados, médicos, então às vezes sempre me mandam algum texto jurídico para revisão, algum processo, algum relatório. Muitos psicólogos trabalham, eu presto serviço para muitos psicólogos também, o pessoal da psicologia gosta muito do meu serviço de revisão. Eu reviso também textos de sites, presto serviço para universidades, trabalho em parceria com algumas revistas científicas, com editoras, então eu tenho bastante trabalho sempre, né? E tenho muitos clientes também pela internet, fidelizei alguns clientes e às vezes até aqui com o meu canal no YouTube os clientes chegam até mim, então eu fico muito agradecido. Eu tenho vários cursos, pessoal, estou criando novos cursos, então
Acessem meu site, eu vou deixar aqui embaixo o link. Hora ou outra eu deixo lá, faço algum anúncio de alguma coisa interessante relacionada à linguística, alguma reflexão. O perfil do meu canal vocês conhecem, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Vocês podem mandar e-mail também, eu recebo e-mail das pessoas. Apesar de bloquear aqui os comentários, não é que eu não quero interagir com vocês, eu quero muito, né? Mas eu não tenho muito tempo, até para poder ficar limpando mensagens, enfim. Então, mensagens equivocadas, né? Vocês sabem como funciona a coisa na internet. Mas eu recebo muitos e-mails, as pessoas pedem sugestão de vídeo, de texto, por e-mail, deixam algum feedback no meu site. Então, acessem o meu site se vocês tiverem alguma dúvida. Se inscrevam no meu canal aqui, nos meus sites também, para vocês receberem os textos que eu redijo, né? Eu tenho muito texto agendado até para o final do ano que vem. Eu sempre estou escrevendo alguma coisa, lendo alguma coisa, refletindo sobre alguma coisa. Então, a função do meu canal, né, a minha função na internet é essa. E eu fico muito feliz em compartilhar com vocês, ao longo de todos esses anos, esses conhecimentos, né, de ter crescido com vocês também aqui, com o pessoal, que me dá também, que interage comigo pelo meu site, por e-mail também. Outros próprios clientes que conversam comigo pelo WhatsApp. Como eu disse para vocês, eu tenho cliente desde 2000, fidelizado desde 2006. E, e é isso, pessoal. Um abraço a todos, muito obrigado por tudo e vamos fazer esse canal crescer, né? Tchau, tchau.